vou começar aqui. Estamos na tela passada falando de PCA, estou agora. Vou continuar um pouquinho nessas questões e eu vou entrar em estatística também, embora muitas pessoas amarrem um pouco PCA com estatística, notem que existe uma sobreposição entre elas, isso é um debate teórico, quanto que o aprendizado de máquina e estatística, um engloba o outro ou não. Essa é uma briga longa e existem já até livros hoje que tentam ensinar as duas coisas num arcabouço teórico comum, né? Porque muita coisa é comum entre uma área teórica e outra, e algumas coisas são realmente diferentes, poucas. E algumas são só questão de conceito, né? Bom, eu vou começar aqui, vou pegar um conjunto de dados bem simples e vou aplicar uma técnica muito trivial, que é a análise de variância. Análise de variância. Análise de variância para... Qual que é a ideia dela? É muito parecido com a ideia do teste T, só que generalizado. E aí nós vamos voltar também aos dados, falar um pouquinho de aprendizagem de máquina depois disso. Mas a análise de variância diz respeito a eu tenho um conjunto de medidas feitas sobre uma variável e existe um conjunto separador, existe um agrupamento, né? Isso é um tipo de teste muito comum para fins comerciais. Então, por exemplo, eu tenho uma certa ração de cachorro. E aí eu tenho uma outra ração de cachorro, duas. Eu quero comparar as duas, eu alimento um certo conjunto de cachorros com uma ou com outra. Tipicamente independentes, né? São cachorros diferentes. Embora um teste vinculado seria usar a mesma... não fazer usar as duas rações do mesmo cachorro, mas ele deveria ser separado pelo período. Mas imagine que eu quero fazer isso, eu quero dizer se uma ração engorda mais do cachorro do que a outra. Então, assim, uma resposta simples. Às vezes a resposta é óbvia, né? Aí, às vezes a resposta é óbvia do tipo, todos os cachorros, ou praticamente todos os cachorros que comeram a ração 1, eles engordaram uma certa porcentagem, e dos cachorros que comeram a ração 2, praticamente nenhum engordou. Isso é uma coisa óbvia. Para esse tipo de afirmação óbvia, não há necessidade de estatística, né? Essa até pode se tornar uma piada pejorativa, de que estatística é usada quando a gente não tem certeza do que está acontecendo. Mas, às vezes, não é tão claro. Às vezes, você precisa considerar a distribuição estatística das grandezas para isso. Bom, então, e o teste estatístico, né, nós ainda vamos ter no futuro um outro curso em que eu vou abordar estatística com teoria, com detalhes. Aqui nós estamos só usando as ferramentas de Python para fazer as coisas. Mas o que a teste da nova faz é fazer esse teste, verificar. Supondo que os dados têm uma distribuição estatística normal. Será que eu consigo dizer, contemplando os valores e os desvios que eles têm dentro do seu conjunto, se realmente a ração 1 engordou mais ou menos que a segunda? Então, a gente percebe que esse é um teste que pode ser adaptado para uma infinidade de coisas, principalmente testes laboratoriais. Será que a droga tem esse efeito ou não tem? Será que essa droga em relação à outra não tem? Diz respeito àquela coisa de ter hipótese nula, né? O vocabulário da estatística pura é muito de falar da hipótese nula, que é o seguinte, olha, eu vou aplicar tal droga, e aí você tem duas possibilidades, ela tem efeito ou não tem. Então, a hipótese nula é a droga não tem efeito. E aí você faz o teste estatístico para dizer se você rejeitou a hipótese nula, de que parece que não é bem assim. Certo? Parece que não é bem assim. Parece que não é o fato de que a droga não tem efeito. Então, a ANOVA é muito serve para isso. E aí, a ANOVA existe as ANOVAs multidimensionais, de duas variáveis, 3 e n, que diz respeito a quando você estuda um fator na presença de outro, né? Então, no exemplo dos cachorrinhos, você tem duas rações alimentando os cachorros, e além de ter duas rações alimentando os cachorros, você tem os cachorros que têm mais ou menos atividade física, você divide, por exemplo, em variável contínua ou em dois grupos padrões, ativos ou não ativos. E aí você teria dois grupos para testar a interferência desses grupos na presença. Então, eu quero saber se a ração na presença do outro. Então, se a ração 1 engorda em relação à ração 2, em dois grupos de cachorros, só que esses grupos também se subdividem em ativos e não ativos, e aí eu tenho de ver também se essa variável influencia ou não. Talvez a ração não tenha o efeito de engordar só nos ativos ou só nos não ativos, ou talvez tenha um efeito nos dois, e assim por diante. Então, aí você vai observar também as interações, né? Essa é a ideia geral. Então, eu vou pegar aqui um conjuntinho bem simples de dados primeiro, só para a gente conseguir observar o que aconteceu, né?
É um conjunto de dados sobre o crescimento de plantas. Vamos dar uma olhada neles. Então, você tem aqui o nome do arquivo, deixa eu ver, Plant Growth. Vamos abrir aqui, ó. Eu peguei esse arquivo da internet, certo? Você tem tem o grupo de crescimento de plantas, né? Você está vendo que o comprimento da planta é uma medida de comprimento de uma planta, você tem um número de plantas medidas, e você tem tratamentos para fazer a planta crescer. É isso. Então você tem aqui essas variáveis, o número, são 30 amostras, o peso, né? E o grupo, se é o grupo controle, tratamento 1 ou tratamento 2. Só quero ver se os tratamentos são diferentes, se um tem um efeito diferente do outro. Eu tenho, então, como hipótese nula, a hipótese que eu gostaria de rejeitar, geralmente, a de que o grupo de controle, o tratamento 1 e o tratamento 2 são todos iguais, ou seja, a média desses valores para os 3 grupos é mais ou menos a mesma, e, portanto, não existe efeito devido a esse tratamento. Bem? Então, com essa hipótese, eu vou aqui começar, né? Eu vou lidar, geralmente, bancos de dados rotulados, tabelas, a gente está usando pandas, né? Embora, se o negócio é muito matricial, sabe que o meu pai faz bem isso também. Então, tá aqui, importei o pandas, e eu já coloquei o arquivo na pasta requerida, então eu vou escrever aqui, né? Vou colocar o nome separado, só para ficar bonito, o nome é Plant Growth, como é o nome do arquivo? Plant Growth, ali com G maiúsculo, .csv, arquivo CSV. Eu vou ler esse arquivo, o arquivo de dados, dados de crescimento de planta, tem uma sigla aqui, pd.read.csv, e aí o arquivo que eu estou lendo. Poderia ter colocado direto o nome do arquivo aqui, pronto, está lido. Lembra que o pacote pandas, ele produz esta coisa aqui, que é a data frame, né? Tabela rotulada. O arquivo já tinha uma coluna de código, enquanto que os data frames são lidos já acrescentando para o padrão uma coluna de código. Então apareceram duas aqui, né? Não é nenhum grande desastre. Né? Só para observar uma coisa, eu vou mostrar aqui um tipo de dado que é bastante comum, que é um tipo de gráfico, perdão, que é bastante comum, que é o box plot. Né? Ele é tão comum, né, que eu já consigo colocá-lo aqui. Que eu vou colocar peso da medida, né, o peso pelo grupo. Então, eu vou fazer o gráfico do peso. Pelos grupos que são o grupo de controle, grupo de tratamento, etc. E aí já me deu aqui no gráfico, tá vendo? Veja, eu fiz o gráfico. Qual é a variável que eu estou colocando? A variável do boxplot? Weight. Veja que não é o boxplot do pacote matplotlib direto, certo? É uma função boxplot que lá você vai ver, como eu mostrei rapidamente entre os exemplos que eu dei. Eu não fiz exemplo de boxplot, mas mostrei no tutorial. Você passa os dados, né? Você passa 3 colunas de números, etc. Aqui dentro do pacote pandas, tem alguns atalhos já supondo algumas coisas, supondo que o data frame vai ser lido por colunas e que cada coluna representa uma variável. Então, você tem dentro do pacote pandas, porque isso aqui é uma variável do tipo data frame, né? Só para você relembrar isso, ó. DCP, né? Uma variável desse tipo. Você tem dentro desse pacote uma função de gráfica similar, só que você passa só o nome da coluna que você quer traçar e by como que você quer agrupar. Então ele agrupou, olha, você vê que parece que as médias são diferentes, ó. Né? Você tem a média, o verdinho, isso é um box plot, um gráfico tipo da estatística, você tem essa linha do meio à média, essas duas linhas em volta aqui são distância interquartil, né? E essas são também os desvios padrões primeiro, terceiro quartil, primeiro, quarto quartil, e você tem os outliers aqui, né, que está fora de 2 desvios padrões, para o tratamento 1, para o tratamento 2 e para o grupo de controle. Então, simplesmente passar qual é a variável e por que grupo eu quero organizar isso.
certo? Que grupo eu quero organizar isso. Então, já tem uma avaliação visual simples do que acontece, certo? Se eu quisesse, por exemplo, agora avaliar só o grupo de controle, se eu quisesse ver as informações do grupo de controle, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, o grupo de controle, vou pegar os dados e vou indexar aqui, ó, somente o grupo do peso. Opa. Faltou a especificação de quais, né? Ou eu poderia ter feito assim. Escrevi errado aqui. Peso. Eu só criei aqui no grupo de controle. Ó, é o conjunto de dados, né? São os dados da coluna peso. E se eu uso o lock, aí aqui, ó, nesse caso eu não consigo. Porque eu teria de especificar também a coluna, porque ó, eu preciso especificar o índice também, né? Lembra essas separações que eu estou tentando enfatizar as diferenças que eu mostrei na aula passada. Então, se eu colocasse aqui, eu teria de passar também os índices, tá vendo? O lock eu estou tratando como se fosse matriz. Eu quero todas as linhas. Ou então eu quero os índices de 0 até 8 da coluna peso. Perfeito? E só indexação direta, aí eu vou lá e me dou a coluna. Certo? Tá aqui. Outra coisa que eu posso fazer é, agora só que se eu peguei todos os dados de peso, né? Eu vou tentar separar isso aqui. Eu vou pegar o DCP ponto. Olha que interessante. Agora, o CTRL tem só os valores do peso para os elementos do grupo de controle. Ou seja, são os 10 valores que foram usados para fazer esse primeiro box plot aqui. Veja o que eu fiz, né? Ó, primeiro isso aqui era todos os valores de peso. Agora eu posso indexar esses valores para a circunstância, né, em que, fazer uma reindexação para a circunstância em que os valores são iguais, os valores do grupo são iguais ao controle. Porque se você olhar aqui, ó, tá aqui, ó, essa é a coluna grupo. Certo? Eu posso pegar quando que a coluna grupo é igual a controle. Tá aqui, ó. Eu vou dar, isso aqui é uma condição lógica, é um teste, então isso aqui responde true ou false, certo? Então, para posições corretas. Como nós já aprendemos a usar, eu poderia ter feito assim, ó, dcp.lock nessas colunas, quer dizer, nessas linhas, para a coluna peso. Para a coluna peso. E aí, isso me deu, ó, foi uma outra maneira de fazer, ó. Estou tentando enfatizar as várias maneiras de usar os dados para vocês entenderem o conceito que é cada variável. Quando eu uso o ponto lock, então, eu estou indexando como se fosse matriz, ó. Estou pegando as linhas em que isso aqui é verdade, mas mostrando só a coluna de peso. Poderia ter mostrado todas as colunas. Né? 2 pontos. E aí que isso aqui me daria automaticamente um novo data frame. Certo? O outro jeito de fazer é que no data frame, a semelhança do que se usa um pouco em R, as colunas ganham, também podem ser indexadas, podem ser indexadas por um pontinho assim, ó, né? Por um pontinho. Então, se eu pegar isso aqui um pouco imitando R e fizer, tá vendo? A mesma coisa. E aí, então eu posso fazer, olha, o grupo de controle, os dados do grupo de controle são TCP, eu vou separar apenas a coluna peso, estou fazendo algo ao contrário, né? Apenas a coluna peso, e aí eu vou indexar, outra maneira, esses daqui, que tem o valor, os do grupo de controle.
Veja que CTRL aqui é um string, portanto é a variável, aqui é o valor da variável, e aqui é uma variável de Python. Então, vou até mudar o nome aqui, para não confundir. Isso aqui, CTRL que está escrito na tabela, e controle é a variável que eu acabei de criar, com os nomes separados. Certo? Então, você entende? Isso aqui é a primeira coluna. Se eu quisesse pegar os dados que foram usados para o segundo elemento do gráfico, é óbvio. É só pegar aqui, TRT1. Né? Aí agora não é mais o grupo de controle, é um outro, certo? Mas os dados agora são esse outro aqui. Então é só para enfatizar como que se lidam bem com os dados. Né? Se eu quiser descobrir quais são os grupos de dados, todos eles dentro de uma certa categoria, então eu vou ver quais são os grupos. Eu vou escolher aqui, ó. Quais são os grupos que existem lá? Essa variável não existe, não. Só descrevi aqui para conferir se ela não existia. Eu vou pegar, eu quero pegar o que está dentro do data frame na coluna de grupo, certo? Então, aí os grupos, eles são um monte. Só que eu posso pegar aqui values, que ele vai me, quando eu lembro o que eu faço quando eu passo values, ele me devolve um vetor de NumPy, ou um vetor apenas. Aqueles casos, como são strings, não faz tanto sentido, certo? Só que eu posso agora, só que eu já sei, ó, eu sei que os grupos são esses. Eu quero a lista dos grupos que existem, não a lista do grupo em cada um dos indivíduos de cada uma das plantinhas. Então eu uso aquela funçãozinha pd.unique. Ela separa apenas os diferentes. E agora, ó, você tem somente aqueles que são diferentes. Certo? Eu posso pegar só com os valores direto. É a mesma coisa. Né? Então, eu estou separando apenas quais são os três grupos. São esse, esse e esse. Nós fizemos algo parecido na aula passada para traçar gráficos, né, para o grupo. Bem? Uma pergunta até aí? Então, eu vou importar aqui um pacotezinho do SciPy. Então, o subpacote SciPy, from SciPy, que nós já usamos, import stats, que faz estatística. Certo? E esse pacote vai ter algumas funções, né? Entre elas, o método de teste, método de teste de estatístico, ou você tem o desvio padrão, você tem a média, se você quiser conferir stats ponto, você vai ver que tem uma infinidade de funções aqui que você pode consultar. Distribuição de Bernoulli, beta, beta prime, binomial de Boltzmann, box, tem uma infinidade de testes, Kik, quadrado, alguns deles eu não sei o que é, distribuição de Dirichlet, distribuição de Weibull, muito comum na área de qualidade, né? E outras funções importantes dentro do contexto estatístico. Olha aqui, ó. Só de ver o manual de cada uma delas é um curso imenso de como que elas funcionam. Tá? Então, eu vou usar agora esses dados, tem essas funções básicas, para tentar fazer uma nova. Poderia ter usado aqui, por exemplo, teste mediano, teste moda, etc. Outro pacote interessante aqui que nós vamos usar para esse tipo de teste é o Stats Models. Eu vou chamar de SM, esse aqui. Pode ter errado. Sim, digitei errado. Vou localizar isso aqui. Esse é um pacote, vou colocar aqui from statsmodels.api. Vou importar esse pacote. E dentro desse pacote eu vou importar uma função importante que gera modelos lineares, certo? Então, como eu falei, isso é uma coisa que você pode ficar ali
estudando os manuais, vendo as aplicações práticas. Nosso objetivo aqui é mostrar as principais funções, dar uma introdução a tudo que pode ser, um volume grande das coisas que podem ser feitas. Então, eu importo aqui, dentro desse SM aqui, ó, é para gerar, para acessar as funções do pacote de estatística mais avançadas, e esse Stats Models Formula API é para você fazer modelos lineares. Um teste, porque a ANOVA, se você for estudar teoria, convido você a assistir o nosso curso futuro, mais voltado para a estatística, mas se você for da teoria, a ANOVA ela é uma espécie de teste de modelo de regressão. Né? Ela vai testar que modelos de regressão se encaixam naqueles dados. E aí, se esses modelos são diferentes ou não, você diz que a hipótese nula foi rejeitada ou não. Então, ela é, na verdade, fazer um monte de regressões. Isso que a ANOVA faz. Então, eu vou gerar... Eu tenho a hipótese agora de que o peso foi diferente devido ao tratamento. Não é isso que eu estava falando? Então, se o peso foi diferente devido ao tratamento, o peso sendo pelo tratamento, eu vou dizer que ele é de que eu vou tentar pelo grupo, né? O nome que eu dei para o termo aqui é grupo. Então, tem grupo controle, grupo tratamento 1, grupo tratamento 2, o peso, o crescimento da planta. Então, eu vou criar esse modelo. Aí, uma coisa comum eu vou chamar de modelo aqui. Eu vou criar um objeto usando essa funçãozinha OLS, em que eu escrevo aqui uma equaçãozinha. Vamos ver isso com mais detalhes para frente. Escrevi peso errado. Não, tá certo. Não escrevi peso errado. E que existe uma relação linear. E aí você usa a seguinte sintaxe. Quando você usa o til, quer dizer que peso, til, é função de grupo. Então, se eu tivesse mais variáveis, eu colocaria um vezes aqui, por exemplo, se tivesse idade. Né? Eu colocaria as variáveis, se fosse uma análise com várias variáveis. Nós vamos fazer alguns testes mais complicados, estatísticos. Estou só dando uma introdução, aquele esquema que eu sempre faço. Primeiro eu dou uma chacoalhada em vocês, né, usando a ferramenta, aí depois a gente vê com mais detalhes. Então, grupo, aí eu vou passar quais são os dados que eu quero analisar, que são esses que estão no DCP. Vou lá e crio o modelo, aí eu crio esse modelo aqui, ó. Estou dizendo que existe um modelo de regressão linear que tenta ajustar, usando os dados que estão nesta tabela, certo? Que existe uma relação entre o peso ser diferente por causa do grupo. Só para enfatizar aqui, eu vou procurar uma documentação dessa OLS, Stats Model Formula API. Então, OLS Stats Models Formula API. Esse é um pacote de Python, né? Que são exemplos, eu queria fazer. Aqui. Pacote. Então, exemplos mínimos. Quero usar a função. Um modo de Python que eu vi, funções de estimação. Então, aqui, ó, estou importando esse pacote para gerar um modelo linear e eu posso verificar o que é esse modelo linear. Aqui, por exemplo, no exemplo, eu estou vendo que existe uma relação entre jogar na loteria e a pessoa ser mais letrada ou não. Um exemplo que ele está dando aqui. E essa é a página de documentação do próprio desse pacote. Aqui, só isso aqui já é um curso inteiro desses que nós podemos fazer. Estou só apresentando. Então, eu vou ajustar aqui esse modelo, a fit, para fins práticos, para fins de você. Não, eu só quero... só tenho os dados, eu quero testar se eles são diferentes. Não quero aprender profundamente estatística. Lógico. Mais comum. Então, se eu uso aqui fit, agora eu tenho um modelo ajustado para esses dados aqui com essa relação. Certo? Se eu mandar print, me diz o que é. Modelo.fit. Eu já vou... Então, uma coisa que você vai ver escrita, a pessoa gerou o modelo,
E aí usou essa função fit para ajustar o modelo em cima desses dados. Aí alguma pessoa pode dizer, não, já vou colocar o fit aqui, ó, no modelo gerado, e a variável modelo já é aquilo que eu queria, certo? Eu posso mostrar isso, né? Sumaré para os resultados, desculpe. Estou trocando. Então, eu posso agora aplicar o teste. Ó. Veja o que eu fiz até agora. Eu importei os dados, olhei para os dados, né? Olhei para ele que cara que eles tinham quando separados por grupos. Ó, eu tinha 3 grupos, um grupo de controle, um grupo de tratamento 1, um grupo de tratamento 2. Mostrei um gráfico Blockspot, muito comum fazer isso. Você tem aquela primeira impressão do que está presente ali. E gastei um tempinho aqui mostrando como que se acessa um grupo ou outro grupo, como que se acessa uma parte dos dados, como se seleciona para fazer. Fiz uma listinha de quais são os grupos necessários, só para lembrar com isso, nós fizemos isso na aula passada. E aqui importei e reconheci a existência desses pacotes de estatística. Gero um modelo. Lembra que o teste de ANOVA, ele é um teste de comparação de modelos lineares. Então eu suponho, existe um modelo entre o peso e o grupo, quer dizer, eu consigo encaixar modelos lineares de acordo com os grupos do peso das plantas? Então, com esse modelo aqui, agora eu vou tentar verificar, eu vou fazer o teste. Eu vou aplicar esse pacote sm.stats.anova. Você vai encontrar outros pacotes de Python que fazem testes semelhantes, tudo bem? Eu vou colocar aqui o modelo. E o resultado disso aqui é um cálculo de ANOVA. Tá? Me deu direto. Então, você tem o número F, certo? Que é o dado da teoria de ANOVA, isso é a razão entre os resíduos devido ao grupo e os resíduos totais. Você tem esse aqui, ó, esse número que lhe dá a probabilidade de rejeição da hipótese nula. Então, você tem aquele negócio que se o número for menor que 0,05, a hipótese nula está rejeitada. Quer dizer, seria muito raro, sempre falando uma linguagem estatística, né? É muito raro que tenha acontecido uma amostra com esse tamanho para esses grupos e seja coincidência a diferença das médias. Aí, seja, a possibilidade é, assim, falando em vocabulário de distribuição normal, a probabilidade é de 1,6% de que isso aqui não seja maior do que isso. De que seja maior só nesse caso por coincidência. Então, uma probabilidade muito baixa. E é o costume da vida, né, iniciado lá pelo Fischer, lá, os teóricos da estatística, de que se está abaixo de 5%, nós consideramos que é raro o suficiente para dizer, olha, a hipótese nula provavelmente não é verdade, então existe alguma relação entre os grupos de tratamento para essas plantas e a variação do peso, certo? Então, isso aqui, ó, veja que o resultado disso aqui ó, o tipo de dado que dá isso aqui, chama de resultado. Aí ele não mostra na tela, não, resultado, vou mandar imprimir. Se você olhar aqui em que resultado ele mostra, é um data frame, né? Isso aqui é um padrão de dados. Então, eu posso até imprimir, né, esse resultado agora de um outro jeito. Ele deixa um formatinho texto puro que você pode salvar no arquivo, certo? Então, você fez o primeiro teste, parabéns. Você conseguiu fazer uma nova unidimensional com uma sequência de dados agrupados por 2 tipos. E se você já tem dados que você tem de agrupar e quer testar, você já tem o teste inicial. Né? Você tem, olha, tinha 2 graus de liberdade, 2 grupos, você tem um resíduo com 27 graus de liberdade, que são 30 amostras menos 2, menos 1, né? O número de graus de liberdade dos resíduos, a soma de quadrados de erro, a soma de quadrados de erro total, o valor F e o valor de probabilidade, que é realmente usado para rejeitar o número de hipótese nula. Então, parece que é muito improvável que isso aqui seja coincidência, então parece que realmente o fato de ser sido tratado de um jeito ou de outro fez variar o peso das plantas, certo? Fez variar o peso das plantas. Aqui aparece not a number, porque eu só tenho, na verdade, não tenho que preencher aqui, né? São só é uma variável só, né? Então, esse foi um exemplo bastante simples, certo?
teste com a nova, com começo, meio e fim. Vamos tentar pegar dados agora um pouquinho mais complicados. Um exemplo um pouquinho mais complicado. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Não? Então, vou continuar aqui. Vou pegar um outro conjunto de dados um pouquinho maior. Lembra que é interessante esse negócio do Pandas, que ele tem esse negócio de ler CSV, ele consegue ler também da internet, né? Então, eu vou ler um arquivo padrão da internet. Depois, por último, eu vou começar a lidar com os dados, uns dados coletados aqui pelo Jairo, colega nosso. Então, interessado também no curso, Jairo. Vamos ficar essa aula e a outra ainda mexendo com o seu serviço, certo? Com os dados que você coletou aí. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, antes ainda um exemplo mais simples, que esse tinha uma dimensão só, tudo bem? Então, você entender o conceito de ANOVA, como que ele é usado, como que se faz a conta dentro do parto, começo, meio e fim. Agora, para pegar um pouquinho mais complicado, que tem 2 dados para estudar, um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou pegar, eu vou ler os dados dessa página. Ó, veja que o Pandas tem essa possibilidade. Eu importei o Pandas com o apelido de PD, né? O de CSV, eu passo aqui o endereço de uma página e ele me lê um tipo de dados aqui, um tipo de dado. Então, ele me leu esse tipo de dados aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho 2 campos para comparar. Eu tenho um valor que eu quero verificar, né, se existe alguma relação, e eu tenho 2 variáveis. Então, eu tenho aquele exemplo que eu dei da interação, né, entre 2 variáveis estatísticas. Então, no exemplo que eu dei da ração do cachorro, se eu estou considerando só o tipo da ração, mas se eles têm um comportamento de atividade e se existe, se isso mascara ou não mascara, se tem relação ou não tem com o aumento de peso. Nesse caso aqui, são dados do efeito de fertilizantes. Né? Então, você tem o fertilizante A e B, e você está avaliando também a quantidade de água, que só tem 2 valores, bastante água, pouca água, certo? Bastante água, pouca água, e aí você tem o valor obtido do crescimento da planta. Tá? Então, eu posso pedir aí, existe um outro pacotezinho que pode ter algum interesse, que é esse daqui, ó. O Research Partners. Vocês podem depois tentar instalar. Estou só mostrando aqui que ele tem algumas funções para mostrar dados na tela. Eu não vou perder tempo instalando agora, depois eu instalo e vocês tentam instalar na próxima aula, quem estiver com ele instalando, se vocês quiserem usar. Então, o que eu posso mostrar aqui agora? Os dados, lembra que eu tenho, sempre que eu pego dados novos, eu posso querer olhar. Não, 5, o comecinho, os 5 primeiros, os 5 últimos, e nesse caso, como não era tão grande, eu consigo ver tudo. Né? Lembra que eu posso indexar, olha, pelo tipo, PET com F maiúsculo. Olha lá, só a coluna dos fertilizantes. Lembra? Só a coluna do crescimento. Ou então, só a coluna do crescimento quando o fertilizante é do tipo A. Exatamente como nós fizemos antes. Ó. Só a coluna do valor do crescimento quando a coluna do fertilizante é do tipo A. Lembra que eu posso fazer o box plot dessa porcaria toda? Eu vou falar do quê? Do crescimento. E agrupado pelo fertilizante, por exemplo. Né? São 2 tipos de fertilizante. Ó. Tem uma diferença de média. Certo? Tem uma diferença de média. Mas aqui já está um pouquinho mais dúbio, talvez, porque existe um desvio interquartil maior e uma sobreposição razoável do desvio interquartil entre os grupos. Se eu mando dividir pela quantidade de água, também existe alguma interação aqui, entre alguma sobreposição para esses dados de acordo com este outro grupo. Tudo bem? Então, vou tentar agora dizer
que tipo de... Eu vou tentar passar um modelo. E aí eu vou dizer que esse modelo tem a ver com as duas variáveis. Então, ele é um modelo de duas variáveis. É chamado em inglês de two-way, né? Então, eu vou escrever um novo modelo. Como que é mesmo que eu criei o modelo? Eu estava usando aqui, ó, é o OLS. Linear System, né? Olha, isso que é Object Linear System, né? Objeto de modelo linear. Eu passo aqui uma stringzinha, eu acho que o crescimento dessa planta, tiozinho, tem a ver com o fertilizante vezes a água. E eu acho que tem a ver usando os dados que eu salvei dentro de DF. Pronto, a mesma coisa que eu fiz. Veja, é um modelo um pouquinho mais complicado, porque tem duas variáveis. E agora o teste de análise de variância, ele vai testar essas interações dentro das hipóteses teóricas de análise de variância. Tá bem? Então, o que eu vou avaliar agora, eu posso inclusive pedir eu estou confundido aqui, é modelo. Eu continuo usando o summary quando é para o resultado, não para o modelo. Desculpa. Muitos códigos, presta atenção. Vamos agora fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Certo? Eu vou usar a nova. Eu vou tentar fazer um resultado, vou até usar essa mesma sintaxe aqui, ó. Qual que é a questão? Modelo... Qual é o tipo? Estou com alguma dificuldade aqui. Espera aí. Mod... Acho que eu substituí, eu vou importar novamente. Eu usei o objeto do tipo OLS, o mesmo que eu usei antes. Desculpe, eu esqueci de ajustar o modelo. Isso é o que eu estou cometendo, cuidado, ó. Eu esqueci de encaixar o modelo. Eu tenho que fazer um fit aqui, ó. Isso aqui cria o modelo, lembra? E depois eu tenho que ajustar. Quer dizer, quando eu faço, parece uma burocracia, mas é porque essa variável do tipo modelo pode ser usada, tá bem? Quando eu crio isso aqui é uma variável tipo modelo. Diz que existe uma relação entre duas variáveis para o conjunto de dados. E você pode fazer operações com essa variável em nível mais avançado. Então, você pode juntar modelos, subtrair modelos, fazer operações com os próprios modelos. Mas nós não vamos fazer isso aqui. Nós já temos um modelo claro. Nós só vamos ajustá-lo. Então, faltou dar esse fit. E o resultado disso não é mais um modelo. É um modelo ajustado em que eu fiz já a regressão dessa relação com esses dados. Foi isso que eu esqueci aqui no finalzinho. Cuidado com essa diferença. Então, eu já vou colocar aqui ponto fit. Isso, muito bem. Muito obrigado aí. O tipo, esse aqui é o tipo de ANOVA. Vou colocar aqui direto o resultado. Vamos ver o que é esse resultado. Esse resultado ele deu aqui, ó, interações. Tudo bem? Então, ele dá... São duas variáveis, é uma nova de duas variáveis. Certo? E aí você tem o fertilizante e a água. E veja, como eu tenho duas variáveis, eu tenho também uma interação entre fertilizante e água. E eu tiro algumas informações. A variável de probabilidade, ó, aqui eu tenho 0,0288, 0,013, 0,27. Então a gente conversa novamente no vocabulário da estatística. Então eu digo, olha, qual é a probabilidade de o fertilizante influenciar no crescimento da planta? A probabilidade, tem probabilidade, quer dizer, eu rejeito ou não a hipótese nula. Olha, a chance de que a hipótese nula seja verdadeira é 0,028, quer dizer, 3%. Então, tem 3% de chance, é raro, é improvável que o fertilizante não influencie. Acho que o vocabulário, a frase correta é: o grupo diferente de fertilizante, A ou B, deu uma diferença na leitura, que eu inclusive observei aqui no box plot. Deu uma diferença.
Será que essa diferença não podia ser coincidência estatística do grupo, do tamanho do grupo, das propriedades estatísticas que eu coloquei? Ou seja, será que não se devia essa sobreposição que existe entre as curvas? Aí a resposta é, a chance disso ter acontecido é uns 3%. Então, como está abaixo de 0,05, ou seja, abaixo de 5%, pelo aquele critério já histórico do Fischer, olha, abaixo de 5% quer dizer que é muito improvável, então, que isso é um evento raro. Então, provavelmente, o grupo de fertilizante, o fertilizante A ou B, influenciou no crescimento. Aí vamos olhar para outra variável. Água, será que a quantidade de água influencia? Dentro do teste que foi feito, né? Não foi feita uma avaliação contínua de água, mas foi feita uma avaliação categórica de água. A água ou é bastante ou é pouca, assim como o fertilizante ou era o A ou era o B. Embora para a água não seria difícil imaginar um teste em que ela fosse variável de forma contínua. Então, ó, eu tenho aqui, então será que tem a ver? 0,035. Então, 13,5% é a chance de a hipótese nula ser verdadeira. Ou seja, 13,5% dada a hipótese da normalidade dos dados, de que, vou colocar aqui o box plot da água de novo, ó, troca aqui. 13,5% é a chance de que essa diferença de média seja mera coincidência estatística. Então, nós dizemos que isso é um evento errado. Então, nós dizemos que a quantidade de água, ser alta ou baixa, realmente influencia, com 95% de confiança, né? Isso aqui foi menor, 97,5%, 96,5% de confiança, que isso daqui tem a ver com o crescimento. E aí nós temos aquela discussão da interação. O que é interação? A interação é dizer que entra na sofisticação da nova, porque até aqui eu saberia fazer isso aqui com teste T, né? Ou um Q quadrado. Agora a nova vem com essa sofisticação maior. E existe uma interação entre o fertilizante e a água, quer dizer, a água funciona muito mais no fertilizante A do que ela funciona no fertilizante B. Se eu tivesse identificar uma interação aqui, neste caso em particular, teria essa interpretação de que a água influencia muito mais, ou o fertilizante, né, é dual isso, ou o fertilizante influencia muito mais na quantidade, no crescimento devido à quantidade de água. E aqui deu 0,27%, então tem 0,27%, ou seja, 27%. Então tem uma chance de 27%, que é alta, de que a hipótese nula seja verdadeira. Então a gente diz que provavelmente, já não é tão raro esse evento, então é provável que a interação entre fertilizante e água não exista. O que quer dizer isso? O fertilizante faz crescer, a água faz crescer, mas a água não fez crescer mais na presença do A do que na presença do B. Ou o fertilizante não fez crescer mais na presença de muita água do que o B fez crescer na presença de muita água. Entenderam? Então isso é identificar interação também. Né? E aí, usando uma nova de 2 dimensões. Certo? Uma nova de 2 dimensões. Bom, daí eu usei um exemplo unidimensional, certo? Uma nova unidimensional, uma nova bidimensional e que já começam a aparecer as interações. Vou pegar um conjunto de dados bem maior agora, que eu vou trabalhar hoje e na próxima aula, que é o conjunto de dados, não sei se ele quer me falar o nome correto, eu escrevi bivalves aqui, ó. São pavimentos de fósseis de bivalves no Piauí, é isso? Então, eu vou usar o Pandas aqui para ler esses dados, né? E aí é um banco de dados. E aí nós vamos ver também algumas dificuldades de tratar os dados antes de mais nada. Acho que eu vou gastar um tempo maior nesses dados do que nesses exemplos mais simples. Porque aqui eu importei arquivos que já eram meio acertados para mim, né? Já eram arquivos bonitinhos. Então, você tem aqui, qual é o arquivo que eu importei? Esse eu importei da internet. É um arquivo que já estava organizado. E o outro eu baixei, Plant Growth. Também é um arquivo muito bonitinho, que já estava organizado, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Certo? Aí, a vida nem sempre é tão simples. Então, às vezes, você tem vou chamar de ARC aqui e vou tentar importar. PD do pacote pandas.read Excel. Lembra que esse aqui é um arquivo, inclusive, que está em formato Excel, porque foi preenchido em formato Excel, foi passado por alguém, ou você recebeu de algum pesquisador e foi lá e preencheu mais dados. Então, é um formato comum, e eu vou passar aqui, XLSX, tá? Então, eu li um arquivo, ele está aqui, ó, e ao ler, ele foi puxado como
um data frame, um tipo de dado do pacote Pandas. Então, se você olhar aqui, primeiro que teve aquelas questões de mesclar linha, mesclar coluna, às vezes não aparece tão bem aqui. Isso é bom evitar, até dentro do Excel mesmo ela cria alguma confusão. Mas está aqui, ó, você tinha uma primeira linha cheia de comentários, os seus dados, né, uma planilha grande com várias informações, tudo bem? Várias informações. E aí parece que tinha uma outra linha que passava o código. Aqui ele caiu como última linha, que é o mesmo que acontece quando você abre fora do Excel. Então você tem aqui, ó, que parece que era um nome mais correto. Então é bom, ainda que você tenha, mais correto quer dizer, mais fácil de usar, que você tenha um arquivo com um monte de comentários, é bom que você tenha uma linha boa, que tem uma palavrinha ou uma frase curta para descrever cada uma dessas coisas, para você usar como nome de variável, certo? Para você usar como nome de variável. Então, quando eu uso esse arc aqui, ó, ele por padrão pegou a primeira linha, então os nomes das variáveis são coisas grandes aqui, ó, complicadas, né? Eu não vou ficar indexando arc, aí entre aspas eu vou colocar 0 ponto perpendicular, tá? Fica complicado escrever essa coisa toda. Isso aqui é uma anotação legítima, boa de você ter para saber o que está acontecendo. Eu até faria uma anotação mais detalhada ainda, né? Mas vamos dar um nomezinho para isso aqui. Já tinha dado aqui que é a orientação encontrada, por exemplo. Então eu vou trocar os nomes. Eu vou trocar os nomes que eu leio. Isso é uma primeira dificuldade que você pode ter quando lê um arquivo de dados de alguém. Trocar os nomes das colunas. Um jeito é você pegar e simplesmente nomear columns e passar uma lista com os novos nomes que você quer. Se você não quiser trocar todos os nomes, você tem a função rename. Rename, certo? Só para aquele meu bom hábito de consultar a documentação, pandas rename, certo? Como que funciona? Só para então, ó, você tem o data frame rename, aí você passa as colunas que você quer substituir e o novo nome para elas, né? Ó, por exemplo, rename columns, aí você passa um dicionáriozinho entre chaves, lembra que é um dicionário? A, dois pontos, o outro, A, B, dois pontos, o outro. Então eu troquei os nomes que tinham A para A minúsculo e B para C minúsculo, a função rename. Se eu quiser renomear, eu passo assim, ó, rename columns, né? E se tiver algum erro, ele manda falar que houve esse erro. Ele não achou algum. Se você não passar esse parâmetro, ele não informa erro nenhum. Então, outro jeito de fazer é, como eu estava falando, se você vai renomear todos, é mais fácil talvez não usar a função rename, mas já passar uma lista com todos os nomes. A desvantagem dessa lista da columns é que você precisa passar a lista com todos. Como nesse caso eu quero trocar todos, eu vou fazer isso. Então eu vou chamar o primeiro de code, já na sugestão que foi dada aqui da última linha. Vou chamar o segundo de taxon, foi dado aqui. Vou chamar o terceiro de orientação, orienta só. Vou chamar o terceiro de comprimento. Vou chamar o quarto de altura. Esse aqui de largura. Esse aqui de articulação. De afloramento, né? Afloramento é uma camada de solo bem definida de uma era geológica. Eu estou falando bobagem, né? Mais ou menos isso? Na outra aula tinha um exemplo de vinhos, o camarada falou que trabalhava com vinhos, eu disse que eu não falei nenhuma bobagem. Bom, qualquer coisa você chama minha atenção aí. E guilda. Fragmentação, camada, guilda, valva. A convexidade, né? Vou chamar de convex aqui. E in situ. Também é um parâmetro de coleta do fóssil, que são todos dados de fósseis de... Qual foi o erro? O código taxon orienta comprimento largura. Ele vai ter um erro, disse que era para ter 16 elementos e só tinha 15. Eu esqueci de como é aquela dificuldade da função columns, de passar columns direto. Eu tenho de passar todos os nomes. Vou conferir se faltou algum. Faltou a classe na coluna 3. Muito obrigado.
A terceira é a classe. Então, pronto. Agora, tem mais uma coisa aqui. A última linha... Aqui, ó. Arc. Vou exibir. Tá aqui, ó. A última linha está com os nomes que eu usei para ler. Então, essa última linha não é dado, né? Eu vou cortar fora essa última linha. Tá? Então, eu vou dizer que arc, ele vai ser o mesmo arc, só que eu vou ler, ó, não todas as linhas. Eu vou ler da primeira, ou seja, da 0 até um antes da última. Lembra como faz isso? Isso vale sempre em Python. -1. Tá? Aí você vai ver que o arc agora... Tá lá. Cada um é um dado. Tudo bem? Então, aqui, muitas análises podem ser feitas. Eu vou só começar a lidar com o assunto aqui, trabalhar com dados, que esse é bem mais complicado do que aqueles que eu apresentei. Apresentei aqueles para você já saber usar a nova, já saber fazer a nova. Mas aqui tem um monte de questões para a gente trabalhar, então vamos gastar um pouco mais de tempo nesses dados. Bem? E aí tem as questões de dados não preenchidos, que você vai usar, não vai usar, de agrupamento de dados. Aí nós refazemos o PCA com esse dado, assim por diante. Então, ó, tem aqui, inclusive, duas colunas que talvez não sejam estatisticamente relevantes, ou que, nesse caso, não são estatisticamente relevantes, pelo que eu me lembro. Né? Você tem aqui o afloramento, que potencialmente aquela região do Piauí tinha vários afloramentos, mas essa tabela fala de fósseis encontrados em somente um. Então, essa coluna é sempre igual. Assim como a coluna GPS, porque acho que ela é só a localização geoestacionária deste afloramento. Né? Então, essas duas colunas, elas não vêm ao caso. Né? Então, eu posso querer tirá-las daí, ou querer deixá-las aí só para o registro, etc. Vamos só fazer um exercício de tirá-las, caso seja de interesse, embora não precise. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e pegar o arc, .lock, e eu pegar as colunas, lembra que eu posso pegar pelo índice usando o ilock, ou pegar pelo nome usando lock. Se eu pegar pelo índice, então eu tenho aqui, ó, coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou de 0 até 7. E depois, né? E aqui eu vou pegar 0 até 7, eu pego essas daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, esse aqui eu tô pegando as linhas, desculpe. Tô pegando as linhas. Quero todas as linhas de 0 até 7, por exemplo. Aí, ó, peguei só algumas colunas, certo? Só algumas colunas. Comentando uma linha de sintaxe aqui. Posso fazer os dados por exemplo, de 10 até o fim. Eu estou pegando somente as colunas de 10 até o fim. Certo? Eu posso concatenar data frames. Mais uma vez, vou consultar isso aqui, ó. Concatenar data frames. Então, ó, concat. Olha, nós até já usamos isso aí, né? Ó. Concat. Quando você junta, aí você pode juntar pacotes de dados de várias formas. Então, se você concatena, você tem o A, o B, o C e o D, é uma série. Você tem por colunas, né? Ó, que tem esse. E aí essa é uma operação bem mais complicada, né? Porque você pode ter linhas iguais ou pode não ter. Não, esse aqui eu concatenei embaixo. Né? E para concatenar horizontalmente, você troca aqui, ó, pelo outro eixo. Você acrescentou a coluna animal e nome. Então eu posso fazer uma concatenação usando os nomes que estão ali. Concat, ó, df, os dois do data frames e o outro eixo. Vamos tentar fazer isso ali, só por exercício. Então, ó, eu tenho aqui primeiro as colunas do começo até a 7, lembra que quando é 0 não preciso passar. Certo? Isso é um data frame. Vou até chamar de df1. Aí eu tenho outra, df2. Todas as linhas
de 10 até o fim. Então, são 2 data frames. Eu vou colocar um global aqui, que que pela documentação a gente pode fazer assim, concat, pd.concat, os dois, e o eixo 1 para dizer que é nas colunas. Então, pd.concat, o df1, uma listinha, né? O df1, o df2, e eu quero concatenar na horizontal. Então, aí, se você olhar quem que é o df, opa, pula a linha. Olha lá, ó. Então, eu separei um pedaço, outro pedaço e juntei de novo. E aí eu tirei o meio, né? Lógico que não precisa fazer isso. Era só se aquele dado fosse atrapalhar, porque está muito grande, etc. A maior parte das análises eu mesmo deixaria essas colunas não usadas. Por quê? Porque no teste estatístico você informa quais colunas usará, certo? A menos que você esteja fazendo do jeito que está usando todas. E aí você faz um subconjunto, um banco de dados menor que tem só aquelas colunas de interesse. Tá bem? Então, é um exercício bom de você lidar com os dados. Vamos, por exemplo, pegar uma coluna dessas e tentar excluir valores desconhecidos. Então, é comum, por exemplo, você mesmo marcou, que está marcado nesse banco de dados, que em alguns lugares eu tenho ponto de interrogação, em outros lugares eu tenho not a number. Eu posso querer, como que eu faria para suprimir isso, para puxar dos bancos de dados somente aqueles que não têm essa característica. Então, por exemplo, na coluna chamada de fragmenta, o df.fragmenta, que é essa daqui, tá? Eu posso querer encontrar os diferentes do ponto de interrogação. Então, está aqui. Ó. Então, eu posso pegar df nas linhas em que o df é diferente do ponto de fragmentação. Pronto. Eu reproduzi o banco de dados, o data frame, apenas nas colunas em que fragmentação era diferente de interrogação, certo? Eu posso ainda fazer o seguinte, end df.fragmenta diferente de n a n, é isso? N a n? Um minutinho. Estou usando um operador lógico errado aqui. É que o NaN não é uma string aqui, né? Ela está dada como um valor. Vamos ver como que está sendo escrito isso aqui, ó. Está no índice 470. Então, vamos lá. df, índice 470, coluna, fragmenta. Esse é o nome? Fragmenta. Olha lá, é um NaN, minúsculo. Né? NaN. Ele tem uma... Isso aqui é uma string. Não é definido. Isso aqui é uma string. Falso. Ah, então isso aqui tem um teste para esse número aqui. Isso é um valor não definido dentro do data frame que eu posso retirar também. Bom, outra coisa que eu posso fazer aqui, então eu posso tirar de qualquer coluna, né, largura, e posso olhar no arquivo original por que apareceram esses pontos de interrogação, por que apareceram sem CNN, talvez isso aqui seja um símbolo que esteja lá, talvez não. Então a gente começa a lidar com limpar o banco de dados e ver se o que é utilizado aqui e o que não é. Então vamos fazer um teste simples. A camada, são 2 camadas também, né? Só que são poucas da segunda camada, mas que tem um intervalo no meio aqui grande. Posso ter mais camadas 2. Vamos ver quantos que tem na camada 2, só para eu começar a fazer um teste hoje, antes de fazer testes mais elaborados. Vamos pegar o DF
apenas nas colunas em que df.camada igual a 2. É bastante que estão na camada 2. São 262. Né? 262. Então, eu vou criar um data frame que eu vou tirar. Eu tenho alguma camada que é ponto de interrogação? Não, né? Todos eram conhecidos. Ó, saiu vazio. Ó. Todos eram conhecidos. Então, eu tenho uma camada. Então, eu vou pegar a camada e vou ver o comprimento. E aí eu vou tirar os pontos de interrogação que eu não consigo avaliar para esse teste do comprimento. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, perdão, eu não tirei. Eu fiz igual, né? Então, eu fiz todos os que tinham o comprimento. Fazer o contrário agora, diferente, né? O símbolo lógico diferente. Então, eu peguei todos que tinham comprimento válido, escrito, e eu vou criar um novo data frame que tem isso, data frame N. Pronto, ó. Agora o DFN é uma tabela só quando eu tirei o comprimento não definido. E eu vou tentar fazer um pequeno teste estatístico aqui, certo? Em que eu vou relacionar, por exemplo, o comprimento com a camada. Será que existe alguma relação entre os fósseis mais compridos e a camada em que eles foram encontrados? Coisa bem um teste 1 para 1, né? Então eu vou, primeiro que eu posso fazer o boxplot, por exemplo. Boxplot, aí eu vou pegar dfn.boxplot, não é a função boxplot do pacote matplotlib, é a função boxplot aqui dentro do pandas, que ela pode ser acessada por um pontinho diretamente, né? Quando é uma função típica do pacote, as variáveis desse pacote podem acessar essa função com ponto. Isso é uma coisa que talvez você já tenha notado em Python. Então eu quero fazer o gráfico do comprimento, só que agrupado pelos valores by da camada. Qual foi o que deu aqui? Que camada é um número? Vamos verificar qual que é o problema. Tipo de coisa aqui. Dfn.comprimento. Tá, esse número aqui é objeto, ele não está em ponto flutuante. Então, ele não é um número, ele é uma string, ele está escrito em texto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar converter para número, porque eu não consigo fazer um boxplot de texto, né? Se eu tentar converter para número, float, o que ele diz? Isso é uma série, né? Tem índices, eu vou pegar só os números. Ponto values. Só os valores. Certo? Eu vou tentar converter para número. Isso aqui tem um problema que alguns estão em texto, olha. Outros estão em número, ó. Esse aqui é número, esse aqui é um texto. Esse aqui é texto. Esse aqui é número. Número. Aqui é texto. Né? Então, nós vamos ter de passar agora convertendo. Vou fazer uma pequena funçãozinha para converter isso aqui tudo para número e fazer isso direto aqui dentro das colunas, né, do data frame. Fazer isso direto em cima das colunas do data frame. E aí, para eu poder testar depois. Eu posso fazer isso já em cima das colunas que existem, né? Então, 319, esses que já foram retirados do ponto de interrogação. Eu vou pegar isso aqui. Vamos converter para... Opa, esqueci de importar o NumPy. Converteu para um arranjinho de NumPy, mas eu continuo com alguns objetos aqui, ó, diferentes. Alguma coisa no Excel, na hora que salvou alguns como texto e outros como número. Vou ter de passar por todos eles, convertendo um por um.
Vamos fazer um for, fazer um laço, convertendo um por um, e aí resolver isso. Então, deixa eu recondicionar aqui tudo que eu estou fazendo. Vamos repassar. Bom, primeiro eu estou começando a falar de estatística, né? Então, falei de ANOVA, eu peguei um exemplo simples de ANOVA, né, de uma variável, e mostrei como traçar um gráfico simples e como fazer o teste, né, para o grupo e as várias formas de combinar esse teste para o grupo. Depois, eu peguei aqui um exemplo um pouquinho mais complicado de duas variáveis e mostrei, ó, eu estou testando as interações entre grupos diferentes que eu tenho duas variáveis. Depois isso pode ser estendido para N, né, a nova de tamanho N. Aí eu peguei um conjunto de dados bem mais complicado e eu comecei aqui a lidar com os pequenos probleminhas que eles podem aparecer. O primeiro deles foi, olha, o tipo de arquivo, eu tenho às vezes de renomear os nomes, eu tenho de tratar bem com as variáveis, eu posso precisar tirar uma coluna, posso precisar combinar, etc. E agora aqui tem mais um probleminha que apareceu, que é, olha, o número não está sendo lido, etc. Então, o meu objetivo agora é só terminar esse trabalho de arrumar os dados para ver se ele vai ser tratado, e aí fazer estatística mais avançada, porque aqui eu tenho 13 colunas. Então, tem muitas informações. Então, lógico que eu posso fazer ANOVAs, aqui em cima desses dados, mas veja, com 13 colunas, ainda supondo que essa primeira coluna aqui é um código, e as duas colunas eu tirei, que é um número constante, então isso ainda me sobra com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas, é isso? 12. São 13 colunas menos as de código, são 12. Então, se eu for fazer todas as combinações possíveis de ANOVA 1 por 1, isso me dá 12 fatorial, que é um número imenso de combinações, certo? E se eu for fazer todas as combinações possíveis de qualquer número de variáveis, né? Interações de todas elas, ou então de duas, se eu fizer só de duas em duas, isso me dá 12 vezes 11, 132 combinações, só fizer ANOVA 1 por 1. Então, se eu fosse sem nenhuma inteligência. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu posso tratar um pouco mais os dados e fazer uma análise multidimensional do tipo PCA, como nós fizemos na aula passada, certo? Ou então, já sabendo, já tendo algumas perguntas da natureza científica do problema, isso aqui é fóssil, eu quero saber se os maiores, eles têm a ver com a camada, e os maiores do ponto de vista da altura e largura. Eu quero saber se a camada em que eles foram encontrados tem a ver com o jeito que ele estava aberto, nas suas válvulas, se aberto ou fechado, etc. Então, esse tipo de pergunta me dá os testes que eu posso fazer individualmente. Mas para isso eu ainda preciso trabalhar um pouquinho mais para ajustar esse banco de dados aqui. Aí nós vamos continuar isso na próxima aula, ainda para fazer essas outras coisas, além de ler e trabalhar com os dados. Alguma pergunta até aqui? Não? Tudo tranquilo? Então, nós vamos continuar na próxima aula falando mais de estatística, né? A nova e a nova de várias variáveis. Eu vou continuar com esses dados aqui e com esse trabalho que a gente, às vezes, os tutoriais de internet, eles passam por cima disso, que é você precisa, às vezes, mexer um pouquinho, identificar o que você vai aproveitar, o que não vai, lidar com como que os dados foram inseridos, como que você lê esse tipo de questãozinha que precisa lidar para resolver os seus problemas, tudo bem? Então, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.